Olá, povo de Deus, sábado da 31ª semana do Tempo Comum, dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma, 9 de novembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 47, 1 a 2, 8 a 9, 12 e 1 Coríntios 3, 9c a 11, 16, 17 e João 2, 13, 22. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, suas folhas serão remédio. A Bíblia Pastoral comenta: a presença de Deus no templo torna-se o centro da vida que se espalha por toda a terra, a fim de transformá-la em paraíso. Quando o povo se compromete com o projeto da vida, não só os bens naturais se multiplicam para serem repartidos entre todos, mas também o povo se revitaliza, abrindo-se para repartir sua própria vida em clima de fraternidade. No Apocalipse, João retoma esta passagem para mostrar que a história tende para a realização plena da vida de Deus, repartida entre todas as suas criaturas. Quando se há autêntico louvor como expressão da justiça de Deus vivida em plenitude, o templo se torna fonte de bênçãos, pois Javé aí concede a vida para todos. 1 Coríntios 3, 9c a 11, 16, 17. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Esta leitura é alternativa à de Ezequiel, e aí temos o apóstolo Paulo passando outra visão do templo, interiorizando na pessoa humana. Jesus Cristo se tornou o verdadeiro alicerce do santuário de Deus, onde habita o Espírito Santo. E Paulo fala assim, referindo-se ao corpo humano. Aqui está a base para toda a defesa dos direitos humanos, pois esse santuário deve ser respeitado e defendido de todas as formas. Quem atenta contra o corpo de outrem, atenta contra o próprio Deus. Imaginar que vivemos numa sociedade onde nos deparamos com várias formas de atentado contra o corpo, sobretudo por meio do trabalho escravo, dos estupros e todo tipo de violência. Ainda não tiramos consequências sérias desse texto de Paulo para as nossas
vidas. De nada adianta adornar os templos de pedras se depois se viola os direitos dos templos de carne. João 2, 13, 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Para os judeus, o templo era um lugar privilegiado de encontro com Deus. Aí se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro e formavam um verdadeiro tesouro administrado pelas autoridades religiosas. A casa de oração se tornara lugar de comércio e poder, disfarçados em culto piedoso. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas. Predizendo a ruína do templo, ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios, mas nas próprias criaturas suas. Na visão apocalíptica, Deus está presente na humanidade, portanto, não é preciso mais nenhum meio para ligá-la com Deus, nem templo, nem liturgia, nem sacerdócio. A arquibasílica do Santíssimo Salvador e dos Santos João Batista e João Evangelista de Latrão, chamada geralmente apenas de São João de Latrão ou Basílica de Latrão, é a catedral da Diocese de Roma, a sé episcopal oficial do bispo de Roma, o Papa. É sede da paróquia de mesmo nome, é a mais antiga e mais importante entre as 5 basílicas papais do mundo e entre as 4 basílicas maiores de Roma, sendo a mais antiga igreja no Ocidente e conhecida por abrigar a Cátedra do Bispo de Roma. Ela também tem o título de Igreja-mãe ecumênica entre os católicos romanos. Celebra-se essa festa de hoje sob o título de dedicação da Basílica de Latrão para enaltecer o ministério petrino, pois o Papa é, antes de tudo, bispo de Roma e essa basílica é sua catedral. O corpo do ser humano é o verdadeiro templo onde habita o Espírito Santo. Desrespeitá-lo é desrespeitar o próprio Deus. Um beijo no seu coração.